Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade, da Unesp. No programa de hoje, nós recebemos a visita do professor Renato Pirani Guilardi, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru. Prazer em tê-lo aqui no programa, hein, professor? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, João. Sem problema. Nós vamos explorar as pesquisas, os trabalhos do professor Renato, sendo que também ele está como chefe do Departamento de Ciências Biológicas. Vamos ver como é que o docente, o pesquisador, ainda tem que lidar com questões administrativas, questões técnicas, burocráticas, que envolvem toda a sistemática de dirigir todo um departamento grande, relativamente complexo, né, professor? Mas antes de entrarmos nessa seara, nós queremos que o senhor conte para quem está em casa a sua trajetória acadêmica, a sua graduação, pós-graduação. Como é que foi? O senhor é relativamente novo de Unesp? Eu sou relativamente novo, João. Eu tenho 10 anos de Unesp, na verdade fiz 10 anos de Unesp o ano passado, estou com 11, portanto, mas eu sou unespiano de coração. Fiz minha graduação na Unesp de Botucatu, em Biologia, isso nos idos de 1992 a 95, e depois de 1995 eu fui fazer minha pós-graduação na USP de São Paulo, na área de Geologia Sedimentar, porque a paleontologia ela não tem uma pós-graduação com esse nome em paleontologia aqui no estado de São Paulo. Eu fui buscar subterfúgios para tentar trabalhar nessa área. Então, meu mestrado, meu doutorado foi na USP de São Paulo com essa temática de paleontologia e vim, assim que possível, após terminar meu doutorado, trabalhar aqui na Unesp de Bauru. Agora estou como chefe do departamento, como você bem disse, né, conciliando essa parte administrativa também, a pesquisa, a extensão e o ensino que a gente dá, né? Quer dizer, o mestrado e o doutorado foi na capital, lá em São Paulo, na USP? Foi na capital. Eu sou de São Paulo, mas sempre morei no interior, voltei para a capital para fazer essa parte de pós-graduação. E não tem vontade de voltar para lá, né? Já está extremamente ambientado aqui. Eu amo aqui, João, por incrível que pareça, eu amo Bauru. Perfeito. Olha, para quem está em casa já pôde notar que o assunto ele falou 2 ou 3 vezes, paleontologia. Essa é a sua área de atuação, né? A biologia está inserida dentro da paleontologia? Na verdade, a paleontologia está inserida na biologia e na geologia. Quer dizer, ela é muito mais antiga do que a própria biologia em si? Na verdade, é uma interface entre 2 grandes áreas do conhecimento, a biologia e a geologia. Se a gente não souber trabalhar essas duas grandes áreas nessa interface paleontológica, não tem como a gente trabalhar em paleontologia. Agora, para quem está em casa, muitas pessoas podem nunca ter ouvido falar nessa palavra paleontologia. Ou, se ouviu falar, já está associada a dinossauros, répteis, né? Então, a paleontologia é um termo que mexe com o imaginário da população, né? Quando a gente fala paleontologia, a maioria das pessoas ou vai relembrar Indiana Jones, aqueles filmes antigos de Indiana Jones, que não é paleontólogo, é um arqueólogo, ou então dinossauros. E quando eu apareço com essa minha forma aqui, João, o pessoal meio que fica assustado, né? Porque cadê o arqueólogo, aquela coisa bonita e tal? Não, o paleontólogo ele trabalha com a biologia, né? Ele vai trabalhar com os animais, como os dinossauros, mas não só eles. E que tipo de animais é a sua vertente na pesquisa? Não são dinossauros, né, pelo visto? Não. João, vou te confessar uma coisa, eu odeio dinossauro. Eu odeio no bom sentido. Eu odeio porque a minha área de trabalho é com invertebrados, com animais que não têm ossos. E os dinossauros são animais grandes com ossos, né? A minha área de trabalho é mais com animais menores, com animais que não tiveram ossos, mas que viveram muito tempo antes dos dinossauros. Só que os dinossauros, como são maiores, muito mais conhecidos, né, eles são muito mais queridos, digamos assim, pela população. Primeiro porque eu acho que deve ter um baita de um impacto visual. Claro, claro. Os dinossauros são lindíssimos, né? Existem vários grupos, mas também os invertebrados, como eu trabalho, têm uma variação de formas, de cores, muito interessante, João. O senhor organizou o primeiro simpósio de paleoinvertebrados brasileiros, né? Justamente. Você pode dar um panorama de como é organizar um primeiro simpósio brasileiro? Então, a Unesp aqui de Bauru, né, comigo, a gente organizou esse primeiro simpósio brasileiro de paleoinvertebrados. Na ciência também dá-se predileção aos vertebrados como os dinossauros. E esses invertebrados eles são meio que renegados, meio postos ao escanteio. Foi um marco para a história da paleontologia nacional, esse primeiro simpósio que a gente fez aqui na Unesp, porque conseguimos agregar pesquisadores de
todas as partes do país, sem exceção, vieram pesquisadores do Pará, do Acre, para mostrar as suas linhas de trabalho, inclusive pesquisadores internacionais, né? Vieram argentinos para cá mostrar o que se pode fazer com os invertebrados, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre, não só sobre o simpósio, mas para quem está em casa pôde ver que na área da paleontologia do professor Renato Guilardi, vocês estão vendo que ele mexe, ou que ele pesquisa, ou que ele atua com invertebrados, ou seja, são animais pequenos, mas vistos a olhos nus, sem a necessidade do microscópio. O Ciência Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail, Guilardi, do jeito que está escrito aí no vídeo, @fc.unesp.br. Ou, se preferir, acesse a homepage da Faculdade de Ciências, www.fc.unesp.br. E se quiser interagir com Ciência Sem Limites, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. É um breve intervalo, voltamos já. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. Nesta semana, nós recebemos o professor Renato Guilardi, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, o senhor estava falando desse simpósio. Nesse simpósio, no bloco anterior, evidentemente, vocês puderam contactar as várias vertentes das pesquisas realizadas nas mais diversas entidades e instituições do país e o que isso beneficiou para a paleontologia dos invertebrados? Olha, os invertebrados, eles sempre, como eu falei para vocês, foram renegados, foram postos ao lado. Por quê? Porque os dinossauros, os vertebrados, as preguiças gigantes, os tigres dente de sabre, eles são muito mais, no imaginário da população, atrativos, claro, né? Mas a gente esquece que tem grupos menores, como trilobitas. É um grupo de animais belíssimo, muito bonito mesmo, que são esquecidos, que quase ninguém conhece. E nesse simpósio, a gente teve a oportunidade de receber essas pessoas de fora, esses pesquisadores de outros estados, de outras instituições, trazendo as pesquisas deles. E essa acolhida que nós demos a eles proporcionou trabalhos futuros em conjunto. Isso é muito importante para a nossa área. Agora, conversando antes da gente iniciar aqui as gravações, nós vimos que o senhor realiza pesquisas em campo no Amapá, no Acre e no interior de São Paulo. O senhor põe a mochila nas costas e vai para essas regiões e garimpa de que forma? Olha, essa é uma das características principais da nossa área. A gente vai para os lugares mais afastados mesmo, os rincões do Brasil mesmo, à procura, né, de áreas que não foram trabalhadas ainda com os fósseis. Eu tive a oportunidade de ir para o Amapá, agora para o Acre, esse ano, procurar alguns fósseis, em companhia, inclusive, de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, né? E a gente percebe que há uma demanda de paleontólogos para trabalhar nessas regiões do país. Quer dizer, falta profissionais? Falta, são escassos, é escasso o número de profissionais dessa área, muito escasso mesmo, João. Para ser sincero, aqui no estado de São Paulo eu consigo contar duas mãos cheias de profissionais realmente gabaritados. Agora, para quem está em casa, só para ter uma noção, como é que a gente pode idealizar, achar um fóssil, né? Que tem que conhecer a rocha, tem que ter noção. Fala, será que no meu sítio, na minha chácara, no meu quintal, eu posso encontrar um fóssil? Olha, a maioria das descobertas nossas de paleontólogos são as pessoas de sítio, de fazendas, como você disse, que trazem essa informação a gente. Eles acham ossos gigantes que não sabem do que são, na maioria das vezes. Inclusive, já tem relatos de pessoas que achavam que eram de homens antigos, maiores do que pré-históricos. E quando a gente vai ver, são ossos de dinossauros. Aqui em Marília, em Monte Alto, perto de Ribeirão Preto, são cidades clássicas onde acontece esse tipo de coisa. E o senhor pode dar uma dica para quem está nos assistindo? Você pode visualizar determinados tipos de rocha que, com certeza, tem alguma coisa gravada ali. O interior de São Paulo inteiro tem potencial para ser encontrado ossos de dinossauro, por exemplo. Mas e de macroinvertebrado? De macroinvertebrados, a gente também encontra no interior de São Paulo. Em Presidente Prudente, a gente encontra bivalves, aquelas conchas de mar, a gente encontra facilmente na cidade, no meio das rochas, que afloram no meio de estradas, por exemplo. Aqui na região de Bauru? Bauru é uma cidade afossilífera, que a gente chama, é seca, não tem fóssil, por incrível que pareça. E o senhor instalou o seu laboratório aqui? Porque é central, né? Porque é uma região central, mas realmente a cidade não tem nenhum demonstrativo de fósseis, porém, o nome Bauru é um nome muito importante dentro da paleontologia, porque dá o nome ao Grupo Bauru. É um conjunto de rochas onde a gente vai encontrar os dinossauros.
Quer dizer, encontra-se elementos maiores, mas ainda os macros invertebrados, quer dizer, os minúsculos, é mais difícil. É mais difícil, mas em função do solo, da composição do terreno, né? Na verdade, em função da preservação, da facilidade de preservação. Quanto maior, mais fácil preservar, mais ou menos assim. Agora, o senhor tem também um projeto de catalogação de coleções científicas paleontológicas. Isso. Tem verbas com o órgão de fomento? Tem. Todas essas pesquisas, elas são financiadas pela FAPESP, pelo CNPq, a gente tem projetos de pesquisa em cima disso, né? Mas essa da catalogação de fósseis é muito importante porque a gente não tem ainda uma centralização dos dados paleontológicos nacionais. Cada coleção científica em cada parte do país é isolada da outra e é necessária uma comunicação entre elas. E esse programa que a gente está desenvolvendo aqui na Unesp de Bauru, que chama LUND, é um programa de centralização dos fósseis. É possível, inclusive, procurar na internet esse programa, chama-se LUND, e quem acessar consegue visualizar os fósseis de todas as coleções científicas do país. Quer dizer, você vai deixar aqui com a gente, vai aparecer na tela aí o site, então quem tiver interessado vai acessar e pode visualizar esses fósseis? Sim, algumas coleções disponibilizam imagens dos fósseis catalogados nelas, então é possível qualquer pessoa que entrar na internet visualizá-los. Agora, o senhor é responsável pelo Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados. Para quem está em casa, e para a gente, é lógico, que temos aí a curiosidade, será que a gente pode fazer uma visita até o campus e conhecer um pouco mais do seu ambiente de trabalho? Obviamente, o nosso laboratório, o La Palma, que é o Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados, está aberto a qualquer um que queira conhecer mais sobre o nosso trabalho. Perfeito. Então, o Ciências Sem Limites faz uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar diretamente do campus de Bauru da Unesp, da Faculdade de Ciências do La Palma, que é o Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos do campus de Bauru. Até já. O Ciências Sem Limites está aqui no La Palma, Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Nós vamos conversar com a pesquisadora Thaís Marcondes. Thaís, que tipo de pesquisa você desenvolve aqui no La Palma? Bom, eu trabalho com conchas de moluscos bivalves, que não são fósseis ainda, são organismos mortos, mas eles não são fósseis ainda. É um ramo da paleontologia que visa estudar todos os danos que o meio em que esses moluscos estão, no caso o meio marinho, pode causar à concha desses organismos para depois tentar inferir isso na paleontologia, no ambiente, tentar fazer uma reconstrução paleoambiental. Então, o que eu vejo? Eu fiz a coleta aqui. Aqui é como eles vieram diretamente do mar. Então, eu pego e vou olhar cada concha dessa e vou tentar ver se ela tem fragmentação, se ela tem dissolução, se ela tem marca de predação por outro organismo e vou tentar relacionar isso com as propriedades físicas do meio. Por exemplo? Velocidade de corrente, granulometria da areia, tamanho da areia, né? Se ela é maior ou se ela é menor, salinidade, pH, temperatura. Vou tentar fazer uma relação em todos esses fatores para ver se eu consigo fazer um paralelo com os ambientes antigos do passado. E quais os objetivos dessa pesquisa e por que fazer uma relação com o passado? Bom, o objetivo seria tentar melhorar a interpretação da paleontologia dos ambientes fósseis, porque no registro fóssil a gente perde muita informação. Então, tentando estudar no recente, a gente consegue ter uma interpretação mais completa do que aconteceu no passado. Quer dizer, você acha que o meio ambiente pode influenciar ou interferir na construção e na constituição desse material? Sim. Muitas informações são perdidas no processo de fossilização, porque é um processo muito agressivo, né? Muito abrupto. Então, estudando o que a gente está vendo agora, a gente pode tentar fazer uma inferência do passado. O Ciências Sem Limites ainda continua aqui no Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados. Vamos conversar com o pesquisador Fábio Carbonaro. Fábio, em que consiste a sua pesquisa e quais são as atividades que você desenvolve aqui neste laboratório?
E por enquanto eu só estou fazendo um levantamento bibliográfico do trabalho no meu doutorado e futuramente vamos fazer algumas coletas para colocar o trabalho em prática, né? Em que consiste a sua pesquisa? Meu trabalho vai ser um comparativo entre algumas bacias que a gente tinha aqui antigamente, bacias sedimentares, e vai ser praticamente uma comparação de organismos que existiam numa bacia sedimentar, que era do Paraná. É uma bacia marinha que foi formada há muito tempo. E vai ser para ver se ocorreu migração de alguns organismos de bacias do Nordeste, mais do Amazonas, para a bacia do Paraná. E o que você quer descobrir? Se micro-organismos do Norte migraram para o Sul? Sim. Que tipos de micro-organismos? Não micro-organismos, são macroinvertebrados no caso, né? São organismos que dá para ver sem a utilização de uma lupa, né? E são moluscos, braquiópodes, são organismos que parecem moluscos bivalves. Outros artrópodes, como trilobitas, por exemplo, são já organismos extintos. Você vai atuar em Goiás, é isso? Sim, as coletas vão ser realizadas em Goiás e os fósseis vão ser trazidos para cá, onde eu vou pegar todos os fósseis que não eram característicos de uma fauna que era endêmica da região, para ver se eles migraram das bacias do Amazonas e do Parnaíba para cá. Para quem está em casa, para ter uma ideia, como é que é feito esse tipo de coleta, né? Você vai a campo, com que tipo de materiais você coleta esses macroinvertebrados? Temos vários tipos de ferramentas. A gente utiliza bastante martelo geológico, algumas marretas, talhadeiras. É um trabalho bastante braçal, assim, de certa forma. E esses afloramentos que a gente sempre fala, onde a gente retira os fósseis, a maior parte das vezes tem em beiras de estrada, nesses barrancos mesmo assim. Tem alguma técnica para identificar a região onde pode ter um fóssil? Sim, a rocha indica pra gente o que pode ter ali. Se a gente encontrar uma rocha ígnea, por exemplo, que é um basalto, é certeza que não tem fósseis ali, porque é uma rocha que foi formada pelo magma, né? Já rochas sedimentares, que são formadas a partir da erosão e intemperismo dessas primeiras rochas magmáticas, elas têm grande chance de conter fósseis. Para quem está em casa e tem uma nova noção, quer dizer, paleontologia não quer dizer somente dinossauros, né? Não, com certeza não. Tem uma grande gama de fósseis que podem ser encontrados, não só de invertebrados, mas de outros vertebrados também, como alguns peixes, outros répteis, alguns crocodilos. O Ciência Sem Limites esteve aqui, no Laboratório de Paleontologia e Macroinvertebrados da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Nós vamos voltar aos estúdios e continuar a conversa com o professor Renato Gilardi. Antes, porém, um breve intervalo. Um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que mostra e demonstra as pesquisas e pesquisadores. Nesta semana, recebendo aqui o professor Renato Gilardi, do Departamento de Ciências Biológicas, atual chefe também do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Se você quiser contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail, conforme aparece aí na tela, gilardi@fc.unesp.br ou www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos. E se quiser interagir com o nosso programa, também nos envie um e-mail, cienciasemlimites@tvu.unesp.br ou curta a nossa homepage, www.tv.unesp.br. Professor, estivemos lá, conversamos com os pesquisadores que estão sob a sua tutela, né? Sim. O senhor, na verdade, é orientador, né? Co-orientador desses jovens que estão desenvolvendo pesquisas nessa área, né? A Thaís na área de conchas, no litoral do Paraná, e o Fábio na região de Goiânia, uma coisa assim. De né? Goiás para Mato Grosso. Para Mato Grosso, né?
E eles vão permanecer até defenderem mestrado e doutorado, professor? Sim, eles estão associados ao nosso laboratório, né? Eu oriento-os tanto no mestrado, no caso da Thaís, no doutorado, como no caso do Fábio, mas tem outros alunos também, de mestrado, doutorado e de iniciação científica na graduação. E as vertentes ali? É sempre essa área, ou é mar, ou é bacia? O nosso laboratório, João, ele trabalha com os macroinvertebrados, claro, mas sempre tentando associá-los com processos recentes. A Thaís, por exemplo, ela estuda a migração de alguns animais, processos energéticos da bacia do Parnaíba, aqui no estado do Paraná. E tenta pegar essas informações e jogar para o passado geológico. Sim. É um exemplo, né? Agora, em termos de curiosidade, e para quem está em casa, o senhor já fez alguma descoberta relevante que mereceu publicação ou que foi destaque? Claro, a gente sempre acaba descobrindo alguma coisa nova, João. No nosso meio, a gente tem cada campo uma nova descoberta, uma nova emoção. E é verdade, cada vez que a gente vai trabalhar em campo, a gente traz uma informação nova, um animal novo, e esse animal novo sempre é descrito, publicado, e inclusive esse ano a gente vai mostrar alguns animais novos no Congresso de Paleontologia em Gramado, no Rio Grande do Sul. Vai ser o segundo? Vai ser o de paleontologia nacional, geral. Nacional, né? Então é onde vamos realmente nos encontrar todos os paleontólogos do país. E vocês já realizaram alguns estudos, por exemplo, vocês descobrem um macroinvertebrado, um menor que pôde dar evolução e se transformar num animal de tamanho maior? Isso, o processo evolutivo é mais complexo do que isso, mas a gente consegue enxergar todas as linhagens evolutivas de alguns grupos. A gente vai vendo as diferenciações que eles têm durante o tempo geológico. O senhor faz, na verdade, um resgate fossilífero? Pois é uma nova... palavra, dá para traduzir, né? Dá sim, é fácil. Não sei se você já ouviu, mas existe, cada vez que a abertura de uma nova hidrelétrica ou de uma nova estrada, é necessário um relatório de impacto ambiental. Esse relatório de impacto ambiental, ele trata dos animais vivos, dos vegetais vivos, e agora está começando a trabalhar também com os fósseis da área. No Amapá, por exemplo, estão construindo uma hidrelétrica, onde vai ter uma inundação numa determinada área. Essa área inundada nunca mais vai ser vista por ninguém. Então, a gente foi lá fazer um resgate fossilífero, pegar o que tinha de fósseis lá, antes que houvesse essa inundação. E qual a descoberta nisso? Olha, a gente conseguiu achar o primeiro fóssil descrito para o estado do Amapá. Nunca antes a gente tinha descrito um fóssil para lá. E achamos também invertebrados muito importantes que mostram comunicações do Brasil com a Bolívia em tempos pretéritos. Quer dizer, são distâncias muito grandes e que tinham uma ligação de invertebrados. Uma ligação marinha. Na época, no Devoniano, no caso, há 300 milhões de anos atrás, havia uma comunicação marinha do estado de São Paulo e Paraná com a Bolívia através do Amapá. Então, a gente consegue recuperar essas informações analisando os invertebrados fósseis. E com isso, vocês vão trocando informações com outros grupos que vão realizando mais descobertas. Apesar de ser uma coisa muito antiga, é muito nova em termos de divulgação e de conversação? Sim, certamente. É novíssimo em termos de divulgação. A paleontologia nacional não tem mais do que 100 anos. Isso, em ciência, é pouco tempo, né? E a gente consegue reconstituir o passado do nosso planeta com isso. E você sabe muito bem, né? Sem o passado, a gente não consegue prever o futuro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento muito bem embasado. E a paleontologia nos dá isso com uma clareza incrível. Agora, para quem está em casa e não percebe, é pesquisa básica, né? Não é pesquisa tecnológica de ponto de vanguarda. Mas não deixa de ser de vanguarda porque você está plantando hoje para colher amanhã. Na verdade, a pesquisa de vanguarda não existe sem a pesquisa básica, João. Exatamente. Se a gente não tiver pesquisa básica, não tem como fazer pesquisa de vanguarda. E o nosso país não tem essa visão de pesquisa básica muito ainda. A gente tenta desenvolver isso. Perfeito. Que recado, além disso, que recado o senhor dá para quem está em casa, quem está na graduação, que ficou sabendo um pouco mais sobre essa área da biologia, né? Ou que queira seguir carreira nessa área, ou que se interessa por isso? Qual que é a mensagem que o senhor pode passar? O recado que eu tenho que passar, João, é que a paleontologia é uma área abertíssima ainda no nosso país, há muito campo de trabalho para isso. Atualmente, a gente tem os trabalhos acadêmicos em universidades, mas, como eu disse para você, futuramente a gente vai ter que ter resgates fossilíferos, teremos que ter profissionais nessa área.
Ou seja, é uma área em franca ascensão. É possível trabalhar perfeitamente nessa área no país. Mais algum ponto que você queira destacar? Estamos chegando no final, infelizmente. Já estamos chegando no final, Já João? estamos chegando no final. Que pena, a conversa estava muito boa, mas o que eu quero dizer é que a paleontologia está bem representada aqui no estado, a gente tem excelentes pesquisadores e estamos trabalhando para formar novos pesquisadores. Esse é o nosso principal mote agora, nesse instante. Parabéns e sucesso no seu trabalho, tanto administrativo quanto de pesquisa Muito obrigado, e de João. docente. Obrigado mesmo. O Ciências Sem Limites, nesta semana, conversou com o professor Renato Guilard, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru da Unesp. Nós voltaremos na próxima semana. Um novo pesquisador, uma nova pesquisa vai estar em destaque aqui no Ciências Sem Limites.